Olá, galerinha do quarto ano. Que bom estar aqui com vocês, iniciando mais uma semana, né? E vocês como estão? Eu tenho certeza que estão todos bem, né? E vamos lá para mais uma aula de português. E aí, preparados? Então vamos lá junto com a tia. Então começamos aí corrigindo ficha de atividades aí nas páginas 23 e 24. Vamos lá? Então, olha só, é sobre uma reportagem, né? Foi feita a leitura em casa, né? Para ela estar respondendo. Então, vamos aí às perguntas. Letra A. Identifique no texto as palavras e as expressões que podem ser consideradas neologismo. Depois, registre-as a seguir. Então, essas palavras aí, neologismo, são criadas ali de acordo com a necessidade dos falantes, né? Eles criam ali, unem até duas palavras em uma, né? De acordo com a necessidade. Então, vamos lá. Quais são elas aí no texto? Então as palavras são game, gadget, vidrados, baque e derrubar a internet. Então, na letra B, já na página 24, pede aí as mesmas palavras, só que agora com significado, ou seja, game, jogo eletrônico, gadget, equipamento eletrônico, vidrados, focado, interessado, baque, surpresa, derrubar a internet, desligar a internet, né? Aí na letra C, esse texto foi publicado em um site. Em que outros locais podemos encontrar notícias e reportagens? E aí? Então, podemos encontrar em jornais, televisão, rádio, revistas, murais e nas redes sociais, né? Na letra D, qual é a idade das crianças que participaram da pesquisa? Então, a idade é entre 6 a 12 anos, né? Aí, na letra E, continuando aí, é pessoal, né? De acordo com o trecho, as crianças representaram a brincadeira por meio de desenho. Se você estivesse participando da pesquisa, como seria seu desenho? E aí? Registre-o no espaço a seguir. Então, você vai estar colocando aqui o desenho de como seria se você estivesse participando da pesquisa, certo? Então, isso aí é pessoal. Então, vamos dar continuidade aí, vamos para o livro, tá? Livro aí agora. Vamos lá? E na sequência, vamos aí agora na página 39. Linguagem formal e linguagem informal, né? Então, olha aí, tem três situações aí com a mesma notícia, só que apresentadas de maneira diferente, né? As três aí estão apresentadas de maneira diferente. Vamos lá. Então, na situação A, ela apresenta aí: Copacabana Palace fecha pela primeira vez em 97 anos devido ao coronavírus. Na situação B, pô, cara, você viu que o hotel Copacabana Palace fechou depois de 97 anos por causa do coronavírus? Situação C. Você viu que o Copa fechou por causa do corona? Então, veja aí que as três situações estão diferentes, né? Mas está retratando a mesma notícia, só que de forma diferente, né? Como vocês puderam ver aí. E aí? Então, vamos analisar aí as três situações. Vejam só. Na situação A, mostra aí quais opções. Situação séria e respeitosa.
linguagem cuidada sem gírias, situação íntima entre amigos ou familiares, ou linguagem descontraída e com gírias. Pode ter mais de uma opção, viu, gente? E aí? Nessa situação aí, qual será? Ou seja, ela apresenta uma situação séria e respeitosa? Sim, né? Então, a gente vai estar marcando aí situação A. Linguagem cuidada e sem gírias? Também, né? Pode estar marcando aí, pois ela não apresenta gírias. Situação íntima entre amigos ou familiares? Não, né? Pois ela apresentaria a notícia ali em um telejornal, né? E aí, uma linguagem descontraída e com gírias? Também não, né? Então, ou seja, será somente aí as duas opções. Deixa eu te marcar aqui, né? Ou seja, essa e essa, né? Situação séria e respeitosa, linguagem cuidada e sem gírias. Na ilustração B, e aí, apresenta uma linguagem séria e respeitosa? Não, né? Linguagem cuidada e sem gírias? Também não. Situação íntima entre amigos? Sim, né? E linguagem descontraída e com gírias? Também, né? Aí na ilustração C, apresenta uma situação respeitosa, séria e respeitosa? Não, né? Linguagem cuidada e sem gírias? Também não, né? Situação ali íntima entre amigos ou familiares? Sim, né? E linguagem descontraída com gírias? Também, né? Ou seja, ficará as duas, a B e a C, ambas marcadas, né? Situação íntima entre amigos ou familiares e linguagem descontraída e com gírias. Somente a que está aí, no caso, tendo a linguagem formal, né? Com séria e respeitosa. Então, vamos dar continuidade. Olha só. Então, olha aí, a linguagem formal, chamada também de registro formal, é usada em contextos em que não há familiaridade entre os interlocutores ou em situações que exigem mais seriedade. Esse registro é normalmente usado em noticiários, discursos políticos, pronunciamentos de autoridades, reuniões de trabalho, entrevistas de emprego, palestras e conferências. Ao empregá-lo, é importante seguir as normas da língua e pronunciar as palavras com clareza e precisão. Então, isso aí tudo acontece na linguagem formal, onde há ali a seriedade, onde vai estar passando, né? Ali a fala. No caso, tem um jogo que depois vocês podem estar aí aplicando, certo? No RA. Então, agora vamos conhecer a linguagem informal, né? Que é totalmente aí o oposto, vejam só. A linguagem informal ou o registro informal é aquela usada em situações em que há familiaridade ou intimidade entre os interlocutores, ou seja, com quem se está conversando, né? É o registro empregado em conversas cotidianas, ali no seu dia a dia. Mensagens de celular, e na maioria das postagens em redes sociais, né? Inclusive há até aquelas abreviações, né? Então, a linguagem informal costuma ser mais descuidada, por isso pode apresentar gírias, expressões regionais e abreviações, como a tia acabou de citar, né? E muitas vezes em conversas informais criamos palavras para atender nossas necessidades comunicativas. Tipo, olha aí algumas frases, olha só. Que notícia maravilhinda, né? Então, misturou aí maravilhosa com linda, né? Então, aí é uma linguagem informal.
Vou dar uma googlada para ver se encontro algo sobre esse jornalista. Envolveu aí o Google, né? Tá lá nas redes sociais, googlada, tipo, uma teclada, né? Envolvendo aí teclado com o Google, enfim, né? A próxima aí, não consegui assistir ao noticiário, minha TV bugou. Às vezes diz também lá no celular também, meu celular bugou, né? Então, acontece muito isso aí nas redes sociais, em questão aí da linguagem informal, ali entre amigos, né? Enfim, então essas novas palavras são criadas de acordo com as necessidades dos falantes e são chamadas de neologismos. Então, olha a formalidade na fala. Quando apresentamos um trabalho, explicamos ao médico um problema de saúde ou escrevemos um texto, precisamos usar uma linguagem formal, né? Essa linguagem é usada também nos jornais, nos livros escolares e nas obras de literatura, ou seja, nas situações que exigem seriedade. Devemos ficar atento às normas da língua, tanto na fala quanto na escrita. Porque veja só, já imaginou, né, a jornalista está passando ali uma notícia dessa forma, né? Então hoje Estado de Alagoas amanheceu maravilhindo, né? Com essas palavras aí criadas, né? Ou seja, com esses neologismos, né? Então, tem que de fato ter essa formalidade, né? Usar a linguagem formal para atender assim todos os interlocutores, né? Então, olha aí. Então, vejamos aí alguns exemplos, né, da linguagem informal e da linguagem formal. Vejam só. E aí, você acabou a tarefa? Agora vamos ver a mesma frase sendo na linguagem formal. E então, você acabou a tarefa? Vejam só a diferença, né? Então, olha aí outra frase. A gente está cansado de tanta tarefa. Linguagem formal. Nós estamos cansados de tanta tarefa. E aí, cara, tá a fim de bater um rango? Linguagem formal. Olá, você gostaria de almoçar? Outra fala aí na linguagem formal, outra frase. E aí, tia Dita, como você tá? Linguagem formal. Oi, tia Dita, como vai a senhora? Então, vejam aí a diferença, né? Da linguagem formal para a linguagem... da linguagem informal para a linguagem formal, né? Então, tanto a língua escrita quanto a língua oral podem ser mais ou menos formais, dependendo aí do contexto, né? Dependendo aí do uso. Então, olha só, vamos responder aí a atividade, né? Aí nas páginas 42 e 43. Então, vamos colocar em prática, respondendo aí a atividade nas páginas 42 e 43, certo? Então, coloca a pausa que a tia vai estar corrigindo. Mas quero ver você fazendo logo, tá certo? Vamos lá. Então, olha só. Primeira questão. Analise as seguintes situações e marque qual seria a linguagem mais adequada para cada uma delas. Então, olha só a primeira imagem. Mostra aí uma reunião, né, de trabalho, né? Diz aí, ó, o assunto da palestra de hoje é o uso da linguagem em diferentes contextos. Estamos aqui hoje para falar sobre o uso da linguagem em diferentes contextos. E aí? Qual frase seria aí adequada a essa imagem? Linguagem formal ou informal? Se aí uma situação no trabalho, né? Mostra aí ele apresentando, né, um projeto de trabalho. Então, se adequa aí à primeira, né?
O assunto da palestra de hoje é o uso da linguagem em diferentes contextos. Linguagem formal, né? Então, a situação B, veja que tem aí uma mesa em família, né? Aí um café da manhã, né? Ou um lanche aí da tarde, onde está a família reunida. Vamos ver qual frase é adequada aí nessa situação. Mamãe, seu jantar está realmente primoroso. Mami, a comida tá show hoje. E aí? Então, essa aí se adequa, né? Aí uma linguagem informal, né? A filha dizendo ali para a mãe com carinho, né? Ali no linguajar, entre família, amigos, né? Mami, a comida tá show hoje. Então, pode usar aí uma linguagem informal, né? Aí na letra C, olha só a imagem. Mostra aí uma professora, né? Aí em sala de aula. E vamos ver qual frase se adequa aí à situação. Olha só. Pessoal, lembrem-se de ler o capítulo 5 para a próxima aula. Olha a outra. Galera, se liga no capítulo 5 para a aula que vem. E aí? Então, se adequa à primeira linguagem formal, né? Letra D, olha só. A médica aí, o paciente, né? Veja que ela está aí atendendo. Quais são suas queixas, Senhor? Né? A outra frase. Que tá pegando, tio? Então, se adequa à primeira linguagem formal, né? Já pensou se ela diz isso ao paciente, né? Que tá pegando, tio? Então, aí, totalmente informal, né? Então, se adequa à primeira frase. Letra E. Mostra aí um casal, né? Aí, tomando café da manhã. Aí, vamos ver qual se adequa. Estou segura de que poderei comparecer ao nosso próximo encontro com a pontualidade esperada. Próxima frase. Não se preocupe que não vou me atrasar. E aí? 2, né? Tá mais ali informal, ou seja, uma frase ali para o dia a dia, né? Situação F. Vejam só. Aí mostra um discurso, né? Uma apresentação. Então, pretendemos estabelecer um diálogo com os demais deputados para resolver a questão da alta dos impostos. A segunda frase, olha só. Vamos bater um papo com os outros e resolver a coisa dos impostos que estão subindo. E aí? Primeira, né? A segunda frase ela é informal. Então, gente, para aprimorarmos ainda mais aí sobre a linguagem formal e linguagem informal, a tia vai estar passando para casa as páginas aí, ficha de atividades, páginas 25 e 26, certo? Vamos colocar aí em prática, né, o nosso conteúdo de hoje, tá bom? E a nossa aula de hoje fica por aqui, meus amores. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.